Camarada Luna, como passar no Enem? Essa daí é uma pergunta bem profunda, né? Eu fui uma pessoa que fiz muitos Enems nessa vida até eu passar. E, cara, não tem fórmula secreta pra passar no Enem. O Enem é uma prova muito injusta que não foi feita pra que todos passem. Então, é quase que uma prova de resistência. No ano que eu fui melhor no Enem, a estratégia que eu adotei foi fazer, sinceramente, todas as provas anteriores. Eu fiz, foi o ano que eu fiz todas as minhas apostilas do vestibular, eu fiz elas completas, exceto física. Física eu entreguei de mão, larguei de mão, física não dá pra mim, eu já contava que aquilo ia ser uma questão difícil no Enem, que eu ia errar e tava tudo bem. Isso também, né? Como o Enem tem aquela teoria de resposta ao item, né? O TRI, que faz com que você tenha que ter meio que uma coerência na sua prova. Então, se você acerta muitas questões fáceis, algumas questões médias e umas questões difíceis, a sua nota é uma nota mais coerente, portanto vai ser uma nota maior. Então, eu aprendi também isso, eu ia marcando em cima da questão, se eu achava que aquela era uma questão fácil, que aquela era uma questão média, que aquela era uma questão difícil. E aí eu fui aprendendo a lidar com a minha ansiedade também. Tipo assim, as questões difíceis tá tudo bem, deixa pra lá. Só pula. Porque é uma prova que não dá pra você fazer todas as questões. Então, eu fui aprendendo qual questão que eu precisava pular, que eu podia pular, qual questão que eu precisava fazer. É isso, 4 anos de cursinho pré-vestibular, eu fui aprendendo algumas estratégias. Tem que acabar com o vestibular. A gente só vai conseguir uma educação de qualidade se a gente acabar com o vestibular. A própria lógica do vestibular é uma lógica torta, né? Porque você tá selecionando as pessoas pra serem trabalhadores? Por que só algumas pessoas têm direito a serem trabalhadores melhores remunerados, se você for pensar? É essa a lógica do vestibular, sabe? Porque a faculdade pública não é pra todo mundo, tem vestibular. E a faculdade particular, só quem tem dinheiro que pode pagar pra fazer. Então você tá selecionando as pessoas que vão poder ter um emprego com um salário melhor. Você tá literalmente fazendo a segregação de classe. O vestibular é uma forma de segregação de classe. Então a gente tinha que acabar com o vestibular. Assim como é em Cuba, por exemplo, né? Que incrível. Não entre em desespero. Você não é uma nota. Essa prova não foi feita pra gente. Sua inteligência não é medida por vestibulares, exatamente. Cara, a prova é muito ruim. A gente devia mudar o nosso estilo de ensino como um todo, né? Mas estava falando de redação. Outra coisa que eu aprendi, essa realmente é uma dica sobre Enem. Estudem redação e deem tudo de vocês pela redação. Porque se a sua nota na prova não tiver sido tão boa, a sua redação pode alavancar a sua nota no final. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tirei 920 na redação. Mas eu treinei muita redação, mano. Eu treinei muita redação. Até o meio do ano eu fazia uma redação por semana, fora os simulados que a gente tinha. E aí, depois do meio do ano, eu comecei a fazer 2 redações por semana, mais os simulados. Sim, tem muita estratégia de redação. E assim, depois que você pega um ritmozinho, que assim, a gente fica pensando, caraca, eu vou fazer todas as redações iguais. Mas se você for pensar, a pessoa que vai corrigir a sua prova só vai ler a sua redação uma vez. Então, se você pegar um esquema de como é um padrão de fazer a prova e começar a aprimorar esse padrão, as minhas redações eram basicamente sempre iguais. Eu fazia um modelinho que era sempre igual. E eu ia contando as... Como é que é? Contando as coisas que precisavam ter pra dar ponto, né? Namorada do Samuel Sadan, eu sou nutricionista e faço faculdade de medicina também, só que tá trancada. E cada prova tem seu esqueminha de estudo. A prova da redação da UERJ é completamente diferente da prova do Enem. O Enem tem um modelinho mesmo. A prova da redação da UERJ, por exemplo, eu não fui tão bem, porque eu tava muito focada no Enem. Eu estudei lendo redações de nota 1000. Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas tem no site do INEP, se eu não me engano, mas procura em algum desses sites do governo, tem as redações nota 1000 do ano anterior, sempre. E aí eu ia olhando, e aí eu comecei a perceber como é que eram as redações nota 1000, quais eram as estratégias que a galera que tinha tirado 1000 na redação tinha usado. Eu gostava muito de assistir a Débora Ladim na época do vestibular, e eu tinha professores muito bons também de redação, gente, de verdade. Existe um padrão
Existe um padrão de redação, principalmente por Enem. O Enem, ele tem meio que umas regrinhas que precisam ser atingidas para você ter uma boa redação. Então, você tem que usar uma referência que seja sociocultural, depois, na conclusão, você tem que cumprir vários critérios. Então, essas regras já, ao longo do ano, eu conseguia decorar elas mais ou menos. Então, quando eu ia fazendo a redação, eu ia meio que mentalmente percebendo que se eu tava cumprindo esses critérios ou não. Sempre a minha redação tinha 3 parágrafos ou 4 parágrafos, ou seja, introdução, desenvolvimento, que eu podia fazer em 1 ou 2 parágrafos, e a conclusão. No primeiro, eu sempre começava introduzindo uma coisa sociocultural, ou seja, algo que eu tinha visto em alguma série, em algum filme, ou até a Constituição Federal. Eu sempre gostava de começar com a Constituição. Então, tipo assim, o direito a uma alimentação saudável e adequada é direito de todos os brasileiros. Porém, em 2025, ainda existem não sei quantos mil brasileiros que passam fome. Isso demonstra o quanto o direito constitucional não vem sendo garantido. Aí, beleza. Portanto, ações de cunho socioeducativo e blá 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 precisam ser feitas. São os argumentos que você vai desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. E aí, na conclusão, eu terminava pegando o que eu tinha falado do desenvolvimento e fazendo aquelas regrinhas. Do nada aqui eu enjambrei numa aula de redação do Enem. Do nada. Gente, inclusive, acabei de falar e lembrei. Gente, o CZPEM lançou um cursinho pré-vestibular comunitário com professores radicalizados. Procurem lá o Instagram do CZPEM, se inscrevam para fazer o cursinho popular. Pedagolítica, vai amar receber todos vocês. Pode citar o Jones Manuel na redação. Pode sim. Sei lá. Pega uma frase, pega uma frase do Jones Manuel e fala, segundo o pensador contemporâneo Jones Manuel, e aí você cita ele. Pode usar como referência sociocultural. É Centro C de Estudos Zóia Prestes de Educação Multidisciplinar. É CESPEM. É porque eu falo C de CE, ZPEM, mas é CESPEM. Pode citar a camarada Luna. Segundo Jones Manuel, Kim Kataguiri, se houver uma revolução. Segundo Kim Kataguiri, Jones Manuel, você vai me bater?